Olá, amigos, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso, vamos ver hoje o contrato de transporte. Contrato de transporte. Continuidade do nosso curso de contratos da UFBA. Deixa eu antes só colocar essa apostila aqui disponível para vocês. Aqui, para vocês poderem acompanhar. Vocês já visualizam aí no chat? Então, vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Já tem algumas pessoas aí na turma. Vou adiantar porque a gente tem pouco tempo, né? Acho que a gente tem só essa semana e a próxima de aula. Então, vamos adiantar aqui nosso assunto. Ok. Tratar sobre contrato de transporte é tratar sobre uma importantíssima espécie contratual que ganha destaque nos dias atuais por vários motivos, né? São vários motivos. Estão conseguindo ver aí o documento que eu enviei? Às vezes eu acho que é porque você entra depois, quem entra depois não vê. Vê aí se for agora aí. Mandei de novo. Então, como eu estava falando, o contrato de transporte é um contrato muito importante nos dias atuais, não só pelo fato de ser um contrato corriqueiro, um contrato do nosso dia a dia, né? É muito comum a gente realizar essa contratação, que é o contrato de transporte, seja através de um ônibus, um Uber, enfim, uma viagem, um transporte aéreo, ou mesmo comprando um, um produto pela internet, você recebe esse produto em casa por força de um contrato de transporte. Então, está associado àquele contrato de compra e venda um contrato de transporte que a gente chama de frete, né? Mas aquilo é um contrato de transporte de coisa. Então, esse é um motivo da importância do estudo desse tipo de acordo, que inclusive eu olhando pelo menos o plano de curso de vocês, estranhamente não tem, mas eu acho importantíssimo e por isso a gente vai abordar sim o contrato de transporte aqui para vocês, é, por conta da utilidade prática, né, do acordo e também porque esse tipo de acordo foi e continua sendo uma espécie de contrato, uma espécie de acordo, é, operou grandes mudanças em relação ao nosso ordenamento no que tange à responsabilidade civil. Por quê? Porque foi através do contrato de transporte que ingressou no nosso ordenamento a responsabilidade civil objetiva. Olha só que interessante. O contrato de transporte, ele é um contrato que envolve a chamada cláusula de incolumidade.
que quer dizer essa cláusula de incolumidade? Quer dizer que o transporte ele envolve a obrigação de transportar uma pessoa ou coisa de um ponto A para um ponto B incólume. Essa pessoa, essa coisa, deve sair do seu ponto de partida e chegar no ponto, no destino final, com a integridade física, do mesmo modo que saiu no ponto de partida. Então, tanto no transporte de pessoa como no transporte de coisa, envolve uma obrigação de resultado. Resultado representada no transporte de coisa, pessoa, ponto A para o B. Sendo que o transportado deve chegar ao destino incólume. Então, veja só, o contrato de transporte, ele representa uma obrigação de resultado. O contrato de transporte, ele implica em um resultado que o transportador assume de transportar pessoa ou coisa do ponto A para B com segurança, com completa segurança. Então, foi a partir do contrato de transporte, há mais de 100 anos atrás, que, regulamentando o contrato de transporte de trem, no Brasil, passou-se a entender que qualquer dano causado ao transportado, este dano deveria ser responsabilizado mediante responsabilidade civil objetiva. Ou seja, independentemente de comprovação de culpa do transportador, havendo algum dano ao transportado, o transportador deveria ser responsabilizado. Porque o que acontecia antes? Antes da responsabilidade civil do transportador ser encarado como uma responsabilidade objetiva, que se deu inicialmente com o transporte de trem, né? No início do século passado, o que acontecia era que a responsabilidade civil ela era subjetiva em relação ao contrato de transporte e em relação a qualquer outra obrigação. Até o advento da modalidade de responsabilidade civil objetiva em relação ao contrato de transporte, não havia caso, praticamente não havia nenhuma hipótese de responsabilização objetiva no nosso ordenamento. Mas o que acontecia na prática era o seguinte: imaginem um acidente de trânsito, de trem, perdão, há mais de 100 anos atrás, em que o maquinista, sei lá, por algum erro dele ou por algum problema mecânico no trem, se envolvesse em um acidente e causasse danos às pessoas. Na responsabilidade civil subjetiva, que era o modelo de responsabilidade que vigorava até então, os vitimados ou os familiares dos vitimados, eles teriam que, em juízo, comprovar a culpa do transportador para ter alguma indenização. Então, veja só, os transportados ou os familiares dos transportados em caso de falecimento tinham que comprovar qual era o defeito no trem, se o defeito aconteceu no trem ou se aconteceu, sei lá, no trilho, se foi imperícia do maquinista. Então, muitas vezes, o que acontecia era que as pessoas ficavam sem indenização diante de um acidente em um contrato de transporte por questões de dificuldade de fazer prova.
como a responsabilidade civil era subjetiva, ou seja, mediante a comprovação da culpa ou do dolo do transportador, os transportados ficavam sem indenização muitas vezes, porque eles estavam diante da chamada prova diabólica. Prova diabólica é aquela prova extremamente difícil de ser produzida. Então, neste cenário, alguns ordenamentos, e aí inclusive o Brasil, a partir de determinado momento histórico, passaram a adotar a modalidade de responsabilidade civil objetiva em contratos de transporte, para possibilitar uma mais efetiva responsabilização do transportador em caso de acidente. Então, é através do contrato de transporte que a responsabilidade civil objetiva ingressa em nosso ordenamento. Beleza? Então, fiquem atentos a isso, porque, inclusive, em questões que envolvem responsabilidade civil, questões discursivas em concurso, por exemplo, que abordam candidato, conceitue e descreva as diferenças da responsabilidade civil subjetiva da objetiva. Beleza. Você vai tratar, né, de que a responsabilidade civil subjetiva é aquela mediante comprovação de culpa e objetiva é aquela que independe de comprovação de culpa. Não é necessário o requisito da demonstração do elemento anímico, só o dano, o nexo causal e o agente causador, mas é fundamental que você, para você ter a nota máxima, você aborde como foi que a responsabilidade civil objetiva ingressou, porque a regra geral é a responsabilidade civil subjetiva, mas em determinado momento histórico a responsabilidade objetiva surgiu no nosso ordenamento. E como foi que ela surgiu? Com o contrato de transporte. Então, é muito importante, até para questões de responsabilidade civil, vocês saberem que foi através do contrato de transporte ferroviário, por meio do decreto 2861 de 1912, inclusive é até bom, ó, a gente tem que criar o hábito de colocar. Professor, tá me ouvindo? Tô. Isso que o senhor está falando tem relação com o Código Comercial de 1000 e alguma coisa? Segundo o ponto de Miranda, essa questão do contrato de transporte começou a ser regulamentado nesse código. E aí também eu vi, né, na internet, quando estava fazendo uma pesquisa, de que também foi iniciado por esse decreto aí. É a mesma coisa ou é porque são coisas distintas? Sim, é verdade que o contrato de transporte foi tratado, já era tratado com outros diplomas legais anteriormente e continuou sendo tratado depois, né? Como a gente vai ver aqui agora, leis das estradas de ferro, que é esse decreto, né? Na verdade, esse decreto 2861 de 1912 é chamado também de Lei das Estradas de Ferro, mas depois o Código Brasileiro de Aeronáutica, enfim, outros diplomas sobre o contrato de transporte surgiram depois. O fato é que o primeiro diploma que trouxe a responsabilidade civil objetiva foi essa Lei das Estradas de Ferro, esse decreto, que é o decreto 2861 de 1912. Inclusive, quando a gente explica o que é analogia, a gente está dando lá em teoria geral do direito, ou teoria geral do direito civil, a gente vai explicar Lindbe e tal, e a gente explica o que é interpretação analógica, né? Que é se valer de um caso parecido a uma situação que você não tem lei especificamente para o seu caso, mas você se vale de uma lei para uma situação parecida, para então solucionar, né, aquele seu dilema jurídico. Pois bem, um exemplo clássico de analogia que se traz quando nos livros e quando a gente vai explicar analogia é justamente este decreto 2861 de 1912, que trata do transporte ferroviário, que passou a ser utilizado por analogia, com o emprego da analogia,
para regulamentar as outras espécies de transporte que vinham surgindo. Por exemplo, transporte de bonde elétrico. O automóvel, depois, ali na década de 40, 50, começou a ser a circular, né, com maior intensidade nos centros urbanos, e não havia um diploma legal específico para tratar de transporte de automóvel, de transporte de bondes elétricos. Então, o que é que se fazia? Com o emprego da analogia, os tribunais se valiam do decreto 2861, que tratava de transporte ferroviário, para solucionar os casos de responsabilidade civil ligados a transporte de outra natureza, transporte aéreo, transporte de bonde elétrico, de ônibus, de automóveis. Então, este decreto, ele foi muito importante porque enquanto não surgiram novos diplomas específicos sobre a responsabilidade civil de cada modalidade de transporte, era esse diploma que era utilizado analogicamente para disciplinar a responsabilização civil dos demais tipos de contratos de transporte. Então, o que eu não sei lhe dizer, Bruno, qual foi se esse foi realmente o primeiro marco legislativo sobre o transporte. Mas o que é importante aqui, do recorte que eu estou fazendo e que eu afirmo com segurança, é que esse foi o primeiro diploma legal que trouxe a responsabilidade objetiva no nosso ordenamento e que trouxe a responsabilidade objetiva para o contrato de transporte. Foi a partir daí, a partir de 1912, no decreto 2861. E aí, este decreto foi utilizado analogicamente para o transporte em geral, o transporte fluvial, né, transporte de barco, transporte marítimo e transporte aéreo. Quando acontecia um acidente em algum transporte de outra natureza, o que é que o aplicador do direito fazia? Ele se valia deste decreto, né? O decreto que tem o nome de Lei de Estradas de Ferro, que era para regulamentar o transporte ferroviário, para regulamentar os acidentes acontecidos em outras formas de transporte. Então, foi com este decreto que, no Brasil, a responsabilidade objetiva ingressou definitivamente no nosso ordenamento. Foi a partir do decreto que regulamentava o transporte ferroviário, decreto 2861, de 1912, que passamos a tratar da responsabilidade objetiva no nosso ordenamento. Depois nós tivemos o Código Brasileiro de Aeronáutica, que também traz a responsabilidade objetiva, que trouxe, né, a responsabilidade objetiva lá em 1986. Nós temos também a responsabilidade objetiva em relação às atividades nucleares. Depois nós tivemos alguns diplomas assim. A nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, ou seja, antes da Constituição também, trazia também a responsabilidade objetiva para os casos de danos ambientais. Então, a partir daí, a partir do decreto 2861 de 1912, uma série de diplomas legais surgiram no Brasil trazendo espécies de responsabilidade civil objetiva. Mas este foi o primeiro. E está aí a importância histórica desse tipo de contrato. Foi através do contrato de transporte que a responsabilidade objetiva ingressou em nosso ordenamento. Beleza? Então, isso é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Marivaldo perguntando se as aulas vão ficar disponíveis após o semestre. Não sei, viu, Marivaldo? Eu vou estudar ainda isso, vou avaliar, porque são várias questões envolvidas aí, viu? Até o final do semestre, com certeza. Mas após, eu vou pensar, porque são algumas questões envolvidas. Desde, enfim, direitos ligados à imagem, até, enfim, outras questões que eu tenho que dar uma pensada aí de como é que eu vou fazer. Porque é o primeiro semestre, todo semestre pós-pandemia, eu fico com as aulas gravadas, né?
Mas na Unijorge, nas universidades particulares, tem um sistema específico e só quem visualiza são os alunos. E, mesmo assim, não fica mais disponível no próximo semestre. Né? Essa Mas aí o senhor funciona. poderia deixar oculto, se o É o senhor quê? quiser. É o quê? O senhor poderia deixar oculto para só acessar quem tiver o link, entendeu? Mas O senhor... se eu deixo ele oculto, aí ninguém acessa, né? Não, mas pelo link, quem tiver o link acessa, entendeu? Aí o senhor pode disponibilizar por e-mail só o link para aí quem quiser, dos alunos, quiser assistir, assiste. Eu posso explicar ao senhor depois, se o senhor quiser. Mas, assim, a ideia, se vocês puderem ver depois, eu vou permitir que qualquer pessoa possa ver depois. Entendeu? Não, o Entendi. fato não é permitir ou não para vocês depois, o fato é permitir ou não para qualquer pessoa depois. Porque se vocês tiverem essa prerrogativa, qualquer aluno meu vai ter. Não vai ter um privilégio especial, entendeu? Não faz sentido. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Então, se ficar disponível, aí vai ficar disponível aberto. Se não ficar disponível, ele fecha, enfim, porque eu vou pensar como é que funciona, como é que eu vou lidar com isso. Mas eu aviso, porque falando claramente, a gente não é remunerado para deixar um curso aí, entendeu? Uhum. Falando claramente a vocês, eu não sou remunerado para deixar um curso aqui ad perpétuo, de graça. E o professor vive disso. E isso é muito importante, aliás, é até bom a gente tocar nesse assunto, que os alunos precisam criar uma consciência disso, de que o professor não é uma pessoa que tem que viver quase gratuitamente, quase sem ganhar nada, né? Morrendo de fome praticamente. Porque professor no Brasil, meu Deus do céu, é uma desvalorização completa, inclusive por parte dos nossos queridos alunos, né? Que a todo instante, por exemplo, apostila, eu faço aqui a apostila para vocês, disponibilizo, né? A princípio, essa apostila aqui é um grande presente que as pessoas deveriam compreender e não passar para todo mundo. Mas eu tenho completa noção de que as pessoas recebem, passam para outras pessoas, enfim, e já é algo que você tem que pensar muito, se fica, se entrega ou não, porque no final das contas, algo que é fruto de um trabalho intelectual que você perde tempo para fazer, as pessoas ficam utilizando sem lhe remunerar. Pensem aí, né? E, na verdade, e custa caro isso, né? Custa caro, né? Informação. Então, é algo que eu vou pensar aí como é que funciona, mas aí, enfim, eu vou comunicando a vocês como é que a gente vai ficar em relação às aulas. A tendência grande é de que elas não fiquem disponíveis. A tendência grande é de que fique disponível até o final do semestre e depois eu não permita mais o acesso. Beleza? Então, meus amigos, voltando aqui, a gente estava falando que o contrato de transporte é o contrato que inaugurou no nosso ordenamento a responsabilidade civil objetiva. Inclusive, só voltando aqui ao assunto, a gente tem 11 pessoas aqui, 11 pessoas nessa aula. E essa é a média que eu estou tendo nas turmas de presença. As turmas são formadas por 50 pessoas, 60 pessoas. Cadê os outros 80% da turma? Que quase nunca aparecem. Quem aparece são sempre vocês aí. Essas figuras que eu sei que estão sempre aí. Bruno, né? O pessoal está sempre aí. Jada, pessoal que eu sempre vejo. Mas cadê o resto do povo? Está confiando em quê? Está confiando em que a aula vai ficar disponível? É bom, será que é bacana premiar essa galera que não está aqui? Porque eu não faço chamada, eu não me importo com sua presença, eu realmente não me importo aqui. Mas essa galera ter esse privilégio de ficar assistindo a aula depois, enfim, são várias questões aí que a gente tem que ponderar e ver se vale a pena a gente premiar esse tipo de ausência ou não.
Beleza. Então, a gente estava falando sobre o contrato de transporte, que ele inaugurou a responsabilidade objetiva, mas depois nós tivemos outros diplomas, né? O CDC, por exemplo, prevê a responsabilidade objetiva e por aí vai. Mas o fato é que o transporte, o contrato de transporte, tem uma importância histórica muito grande, porque é a partir dele que a responsabilidade civil objetiva ingressa em nosso ordenamento. Beleza? Então, a gente passa a conceituar o contrato de transporte. Em homenagem ao princípio da operabilidade, né? Miguel Reale, quando fez o Código Civil de 2002, ele mencionou os princípios que iriam nortear o Código Civil, né? Eticidade, socialidade e operabilidade. O que a gente entende por operabilidade? Na ideia de Miguel Reale, que foi o mentor, né, do Código Civil de 2002, ele pretendeu ao máximo simplificar os conceitos jurídicos e deixar de modo mais claro possível. Então, com base no princípio da operabilidade, nós passamos a ter muitos conceitos, por exemplo, de contratos no próprio código, mais do que nós tínhamos antes. E é o que aconteceu aqui no caso do contrato de transporte, que o próprio código, no artigo 730, conceitua. Pelo contrato de transporte, alguém, que é o transportador ou condutor, se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro coisas ou pessoas, que são os transportados, né? As pessoas são os passageiros ou coisa. Então, o contrato de transporte é um contrato em que alguém se obriga, é uma obrigação de resultado, por quê? Porque a obrigação de transportar pessoa ou coisa incólume de um ponto A para B. E esse contrato pode ter por objeto o transporte tanto de pessoas como de coisas. Então, este contrato ele tem uma característica muito peculiar, um elemento peculiar, que é o que a gente chama de transladação. O objetivo principal do contrato de transporte é promover a transladação de uma pessoa ou de uma coisa de um ponto de partida para um destino final. Essa transladação é essa transladação que é a obrigação de resultado que, por sua vez, dá origem à responsabilidade civil objetiva. Toda vez, meus amigos, que a gente tiver em direito obrigacional diante de uma obrigação de resultado, toda vez em que alguém se compromete em entregar um resultado específico, a responsabilidade ela é objetiva. É por isso que a responsabilidade de quem vende produtos e serviços de consumo é objetiva. Porque você enquanto fornecedor de produtos ou serviços de consumo, você, sei lá, vou vender um celular, vou vender um notebook, estou vendendo um livro, um carro. Eu anuncio um resultado que eu vou entregar. Eu me comprometo, se eu sou um fabricante de televisor, eu me comprometo que aquele televisor, quando seja adquirido pelo comprador, ele vai apresentar as características que eu prometi. Então, toda vez que a gente assume a obrigação de resultado, a responsabilidade é objetiva. E, normalmente, as obrigações de meio, o que é a obrigação de meio? É quando alguém se compromete não com o resultado, mas se compromete em empreender esforços para entregar o melhor resultado possível. Toda vez que nós estamos diante de uma obrigação de meio, aí a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, o prestador do serviço ele vai ser responsabilizado mediante comprovação da culpa. É preciso investigar se houve culpa ou não. Então, aqui no contrato de transporte, nós estamos diante de uma obrigação de resultado, porque há o que a gente já mencionou, né, na chamada cláusula de incolumidade ou Professor, transladação. Diga. essa distinção é clara entre na de resultado ter o dever aí objetivo de reparação. Porém, eu fiquei um pouco em dúvida do porquê, por qual motivo, na verdade, quando é a obrigação de meio ser subjetiva. Porque a obrigação de meio, Bruno, é uma obrigação em que o sujeito ele
não se compromete com o resultado, ele nem pode se comprometer com o resultado, na verdade, na maioria das vezes, né, em relação à natureza. Deixa eu dar um exemplo. A obrigação do profissional de saúde, por exemplo, do médico, do dentista, ela é uma obrigação essencialmente de meio. Por quê? Porque o médico ele não pode assumir a obrigação de salvar a vida. Ah, vou salvar a sua vida. Ele não pode se comprometer com o resultado. Ele não pode dizer, eu tenho certeza que eu vou curar essa pessoa. Porque não depende só dele, né? Depende de uma série de questões, depende de questões pessoais, questões de imunidade, questão de resposta daquela pessoa ao tratamento. Então, o contrato de tratamento, que é como os alemães chamam, né? O contrato da relação médico-paciente, ou paciente-médico, né? Melhor dizendo, é um contrato que envolve a obrigação de meio. Qual é a obrigação do profissional de saúde? Empreender esforços para tentar melhorar a condição de saúde do paciente. Mas ele não pode jamais dizer, vou lhe salvar, vou entregar o resultado que garanto que a pessoa vai sobreviver, enfim, ao tratamento. Por quê? Porque, regra geral, ele não controla isso. Regra geral, o que ele tem que E fazer quando é, ele faz, dentro da melhor quando técnica... ele faz isso, professor? Hã? E quando ele faz isso de propor um resultado, aí a obrigação torna-se de objetiva? Exatamente, Estética, exatamente, cirurgias estéticas. exatamente. O problema, Entendi. em, Então o depende problema do tratamento, no caso. não, em qualquer tipo de obrigação. Quando o cidadão que está assumindo a obrigação, ele se compromete com um resultado específico, ele pode não ter ciência disso, mas a responsabilidade civil, naquele momento dele, passa a ser objetiva. Se ele não consegue entregar o resultado prometido, ele tem o dever de indenizar, né, o dever de pagar perdas e danos a quem confiou naquele resultado, independentemente da comprovação de culpa, porque ele assumiu um resultado específico. É o que acontece, como alguém mencionou aí, que eu não consegui identificar quem foi, quando o médico ele assume um resultado de que ele faz aquele antes e depois. Quando o médico faz propaganda do antes e depois, mostrando os seios de uma mulher que operou, ou o dentista mostra a arcada dentária de alguém que se propôs a um tratamento que ele fez. Ele diz, olha, você vai ficar com esses dentes assim, você vai ficar com esse nariz dessa forma, você vai ficar com este, enfim, seio assim. Ele está se obrigando a um resultado. E naquele momento em que ele se obriga com o resultado, ele está transformando a responsabilidade civil dele em objetiva. É por isso que os tribunais, de um modo geral, e no meu ponto de vista até tecnicamente equivocado, porque foi de modo generalizado, transformou os procedimentos de cirurgia plástica ligados à parte estética em relações de consumo, o mecanismo foi esse. Foi se valer do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Porque para justificar a responsabilidade objetiva que acabava sendo criada quando um profissional de saúde se obrigava a um resultado. Então, por exemplo, é comum dizer hoje, ó, a responsabilidade civil do médico ela é subjetiva, mas em cirurgias plásticas, ela é a responsabilidade objetiva. Tem uma dúvida aqui. Diga. A gente sabe que a responsabilidade, no caso do advogado, ele é de meio, né? Ele não garante o resultado. Isso. No Ele não entanto, pode, por né? exemplo, Ele não pode também. O advogado é um exemplo bom para a gente mencionar a obrigação de meio. Você, quanto advogado, quando você é contratado como advogado, você não pode dizer, vamos ganhar, né? Porque depende de um monte de coisa. Às vezes, a mesma petição sua em um juízo funciona, você ganha, e outro você não ganha. Então, o advogado também é um prestador de serviço de obrigação de meio. No momento em que é ele isso. promete um resultado, a responsabilização dele passará a ser objetiva.
Com É toda a isso. razão. Hum, No início, no caso, está sendo uma obrigação de meio, ou seja, subjetiva, mas ela pode se transformar em objetiva, no caso, por pode. exemplo, quando o advogado ele tem que interpor um recurso, né? É dado a ele interpor um recurso, e esse recurso Uhum, vai mudar toda a situação fática ali. E ele uhum, pode ganhar. E uhum. se ele não o faz, no caso, ele pode ser responsabilizado objetivamente. Pode. Pode porque aí, nesse caso, na verdade, você mencionou, Ademilson, o que a gente chama de dano in re ipsa. Dano in re ipsa é o dano íncito da própria coisa. É o dano que não precisa comprovação, a pessoa se prejudicou. Aquela situação por si só objetiva, ela já representa um prejuízo. Então, se a pessoa tinha um recurso à sua disposição e o advogado perdeu o prazo, um recurso que tinha aptidão para mudar a situação jurídica do recorrente, há dano indenizável aí em re ipsa. Dano em re ipsa é o que acontece, por exemplo, com o dano, um caso aqui, deixa eu ver, dano e utilização da imagem da pessoa sem autorização prévia. É um dano em re ipsa. Se alguém utiliza a imagem de outra pessoa, vamos imaginar que eu estou lançando um produto novo, pego a imagem de um cantor, uma cantora famosa, associo ao meu produto, sem perguntar nada a ele. Aí, um dano moral a ser indenizado em re ipsa. Independentemente de comprovação de prejuízo, a situação por si só já é uma situação que causa prejuízo à pessoa aí, no caso do meu exemplo, é a pessoa que teve a imagem utilizada sem o Ô, consentimento. professor, Diga. então, em síntese, a gente pode dizer o seguinte, que é uma escolha, digamos, do profissional, se ele vai querer garantir uma responsabilidade subjetiva ou objetiva, porque a partir do momento que ele propõe um resultado, ele vai estar configurando aí a responsabilidade objetiva. Se Isso. ele disser que for meio, aí a responsabilidade dele pode ser subjetiva. Isso. A linha é essa. Mas O que eu acho que acontece está é assim, mais. que a responsabilidade objetiva, ela tem fundamento em alguns fatores. Por exemplo, realização de atividade de risco é um fundamento de responsabilidade objetiva, que é o que acontece aqui também no contrato de transporte. O contrato de transporte é um contrato que a responsabilidade é objetiva não só por ser uma obrigação de resultado, mas também por envolver uma atividade de risco. A realização de atividade de risco, por si só, representa uma atração do sistema jurídico de responsabilização objetiva. E tem outras formas, né? O fato é que do ponto de vista obrigacional, a responsabilidade que atrai o modelo objetivo é a obrigação de resultado. A responsabilidade que atrai o modelo subjetivo de responsabilização é a obrigação de meio. E os profissionais da área de saúde, como o nosso exemplo aqui que está falando, ou do direito, advogados, eles muitas vezes sem saber, quando eles optam por exemplo, fazer publicidade de sua atividade, que é por isso que há uma briga entre o conselho, né? O Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, há uma polêmica enorme, os limites da publicidade dos profissionais da área de saúde, até que ponto pode, até que ponto não pode, justamente por isso. Porque muitas vezes os profissionais da área de saúde, eles não percebem que o bônus de fazer aquele tipo de publicidade com antes e depois acarreta um ônus que eles não estão percebendo muitas vezes no início da sua publicização, né? Quando eles começam a fazer muita publicidade de antes e depois. A vedação do Código de Ética médica, do Código de Ética de odontologia, enfim, do Código de Ética dos advogados em se fazer publicidade ampla, está justamente aí, é uma proteção do prestador de serviço, ele não percebe, ele acha que é uma limitação, né? Algo que é ruim para ele, e é de fato um pouco, né? Você não poder fazer amplamente comercial, mas o fato é que
No momento em que você trata a saúde, por exemplo, como um bem comercializável, como um bem que você estaria apto a fazer publicidade, propaganda, como se fosse um bem de consumo como outro qualquer, você está atraindo, sim, a responsabilidade civil objetiva, que é a mesma responsabilidade que abraça as relações de consumo, que se obrigam com o resultado. Então, é por isso que nos Estados Unidos, os médicos lá que podem amplamente fazer propaganda, os advogados que podem fazer amplamente propaganda, quem teve a oportunidade de passar em alguma cidade americana assim, maior, deve ter visto outdoor, médico e advogado em outdoor, assim, em comercial de TV. O cara, você teve um problema aí, sei lá, teve um dano moral, deixaram você esperando na fila um tempo demais, me ligue, eu vou resolver seu problema, vou conseguir uma E lá não indenização tem para discussão, você. não, professor? Hum? Lá não tem essa discussão, não, entre Lá não tem, essa relação. lá tem essa discussão, mas o fato é que, como lá a propaganda ela é permitida, também a responsabilização é objetiva. Não se discute sobre responsabilização subjetiva ou objetiva. É por isso que médico nos Estados Unidos, advogado, ele atende com a apólice de seguro na gaveta. Ninguém atende lá nesses sistemas sem apólice de seguro. Por quê? Porque eles, quando eles recebem a porrada, é grande. E eles são responsabilizados com uma frequência muito maior, porque eles se expõem, ele promete um resultado que muitas vezes é até estranho à natureza daquele serviço que ele está prestando, né? Porque em algumas situações a gente não pode prometer um resultado, porque não depende só do nosso trabalho o resultado a ser atingido. Nas Já Mas, relações pensou professor, com todas essas mudanças de pode falar. jurisprudências que tem no Brasil, como seria isso daí? Garantir um resultado e, do nada, os tribunais superiores mudar o entendimento e você perder. atualmente, as relações, quando o nosso ordenamento ele quer proteger a parte mais fraca na relação jurídica, né? Em relação à responsabilidade civil, por exemplo, o transportado, o paciente, enfim, quando ele quer proteger, o que é que ele faz? Ele transforma ele compreende aquela relação como uma relação passível de ser regulamentada pelo CDC. E o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz responsabilidade objetiva, possibilidade de inversão de ônus da prova, ele realmente facilita a vida de quem deseja ser indenizado, porque o sistema de responsabilidade objetiva ele é muito mais fácil, né, de você conseguir ser indenizado. Você não precisa comprovar culpa nem dolo, você só precisa comprovar o prejuízo e que o resultado não foi atingido, o resultado prometido não foi entregue. Aí deve responsabilizar. Só que, do ponto de vista técnico-jurídico, às vezes essa fórmula ela é muito simplória e acaba causando situações esdrúxulas. Como, por exemplo, quando você diz que uma relação de médico, mesmo a relação em procedimentos estéticos, ela é uma relação de consumo, o jurista que diz isso, ele está cometendo... Isso é dito por vários grandes doutrinadores, viu? Se você pegar aí os livros de responsabilidade civil, você vai ver grandes doutrinadores entendendo que a responsabilidade civil do médico, da área de, por exemplo, de procedimentos estéticos, deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, nesse momento, estamos dizendo que a saúde é um bem de consumo, que a saúde da pessoa é um bem de consumo. E saúde não tem nada a ver com bem de consumo. A gente não compra um pouquinho de saúde no supermercado. Você pode chegar na saúde, no mercado e dizer, me dê aí 10% de saúde. Você pode comprar? Não pode. É algo completamente estranho ao CDC, a relação médico-paciente. Completamente estranho. Só que, qual é a construção, qual é a ideia dos tribunais?
pô, o que a gente tem aqui à disposição é o CDC. Então, vamos aplicar o CDC. Mas não é só isso que eles têm à disposição. Se eles se debruçarem sobre a natureza jurídica da relação e a técnica jurídica, eles podem, por exemplo, enquadrar como obrigação de resultado, sem precisar necessariamente dizer que é uma relação de consumo, e atrai a responsabilidade objetiva. O novo CPC, ele tem o que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus da prova, uma excelente modificação, em que o magistrado, em qualquer caso, não é só em relação de consumo, em qualquer caso, ele pode, a depender da circunstância, inverter o ônus da prova, de modo justificado. Uma relação médico-paciente é uma relação que, sem dúvida nenhuma, cabe a inversão do ônus da prova pelo CDC, pelo CPC, Código de Processo Civil, que permite a inversão do ônus da prova, né? Distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, a crítica que eu faço é o seguinte: mesmo no procedimento estético, quando por exemplo, uma mulher quer aumentar o tamanho do seio, vocês acham que aquele procedimento ele é puramente estético, ele é puramente baseado em vaidade? Se você acha isso, você está enganado. Por quê? Porque o conceito de saúde, ele não é um conceito, o conceito de saúde ele é amplíssimo. A saúde das pessoas passa por um conceito tripartite, no sentido de que a saúde ela é biopsicossocial. A pessoa que está com saúde é uma pessoa que tem saúde biológica, que tem saúde psicológica e que tem saúde nas suas relações sociais. Então, veja só, às vezes a pessoa, para se sentir aceita naquele mundo que ela vive, naquele entorno de amigos, de familiares, enfim, naquela comunidade que ela vive, acha que é preciso fazer um procedimento para consertar o nariz. E a melhora no resultado, a melhora na autoestima da pessoa, não é saúde, não é pura vaidade. Não sei se vocês conseguiram compreender isso. A saúde ela não é um conceito apenas biológico, mas é um conceito biopsicossocial. Então, mesmo no procedimento estético de cirurgia, né, de plástica estética, o que está por detrás ali é a recuperação da saúde psicológica do paciente. Não é apenas o layout físico da pessoa, mas é a saúde mental, a aceitação da pessoa em relação ao seu próprio corpo. Veja que isso é muito importante, né? Isso é algo importantíssimo. Então, esse tipo de relação, mesmo esse tipo de relação, ele não pode ser considerado uma relação de consumo. Porque o que está diante dali não é um bem de consumo. Bem de consumo é aquele bem que, de algum modo, serve para melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida, mas que tem prazo de validade, que tem né, uma vida útil, que pode ser fornecido por diversos ou mais de um fornecedor. Tem uma série de características do produto de consumo, o serviço e o produto de consumo, que não se enquadram com o conceito de saúde. Saúde não pode jamais ser considerado um bem de consumo. Não tem. É incompatibilidade sistêmica, ontológica, de essência. Beleza? Então, mesmo nos procedimentos estéticos, a saúde não é um bem de consumo. Então, não poderia ser considerada uma cirurgia estética como algo passível de ser regulado pelo CDC, como é. O que deveria se fazer é dizer, olha, o médico, no caso concreto, ele assumiu uma obrigação de resultado. Ele disse, pelas redes sociais dele, pelo portfólio, pela entrevista que ele teve com o paciente, que ele ia fazer a pessoa chegar àquele resultado X e não entregou. Responsabilidade objetiva. Aí sim, aí está muito bem fundamentado. Mas percebam a ligação entre responsabilidade objetiva e obrigação de resultado e responsabilidade subjetiva e obrigação de meio. Pegaram aí? Isso é muito importante. Inclusive, a gente fala muito sobre isso
no nosso curso de responsabilidade civil aqui, desse semestre também. Ô, professor, Diga. agora, quando você, por exemplo, propõe um serviço de resultado, ou digamos, em uma entrevista, né, médico-paciente, nesse caso, se ocorrer um dano, tipo, ele não entregar o resultado que foi acordado e não tiver nada escrito, nesse caso não vai ter como reparar? Não, é prova, né? Aí é questão de prova. Aí é questão de conseguir fazer prova do que foi prometido, da obrigação que foi assumida. Aí tem que ver caso a caso. Ele não vai conseguir ser reparado se realmente não conseguir fazer prova de que o médico prometeu aquele resultado. Agora, é válido, por exemplo, para tentar basear o paciente, digamos, trazer outros posts de outros casos que estavam na rede social dele lá, para fundamentar. Com certeza. Entendi. Ou Tranquilo. a relação Professor, médico, a relação médico-paciente também, só dando uma dica aí, Bruno, para você, ela é pautada em um documento chamado prontuário. O prontuário é um documento onde estão todas as informações do paciente, o que o médico tem feito tratamento, enfim. Ele faz aquela entrevista, né, chamada de anamnese, que ele vai analisar qual a situação, propor um tratamento. Esse documento ele é importantíssimo, porque esse documento ele pode trazer informações para direcionar o avaliador no sentido de se aquela obrigação assumida foi uma obrigação de resultado ou obrigação de meio. Beleza? Então, o prontuário também é um documento muito importante. E é um documento que, apesar de ficar sob a posse do médico, da clínica, do hospital, é um documento do paciente. As pessoas também, muitas pessoas não sabem disso. Mas é um documento do paciente. Aquelas informações são deles, informações personalíssimas, e ele tem o direito de ter acesso a esse documento, que deve representar de modo mais fidedigno a relação paciente-médico e deve estar à disposição do paciente a todo instante. Não pode professor, ser... podemos exigir, então, no caso, sempre o prontuário. Claro, Mas é seu. O prontuário é tem seu. sim, tem algum artigo, enfim, que pode sustentar isso? Essa relação médico-paciente, a gente não tem norma específica sobre o tema, a gente acaba se valendo das normas deontológicas, que são as resoluções do Conselho Federal de Medicina. E se você for analisar as resoluções do CFM, você vai ver que, você vai compreender que o prontuário é um documento do paciente. É a O partir prontuário é das utilizado pela resoluções do perícia, Conselho. né? Hã? A perícia. O prontuário médico, ele é regulado, no caso, no Código de Processo Civil, né, como sendo um documento que pode ser utilizado, no caso, pelos peritos, né? Seja o perito Com certeza. inicial. Envolvendo um erro médico, o prontuário é o documento mais importante. Uma demanda que envolve o médico, o perito, que vai ser, normalmente é um médico também, outro médico, e aí já tem um problema estrutural, né? De que há normalmente uma tendência de proteção da própria classe, né? Você vai contratar um médico para dar uma opinião sobre um erro de um colega dele. Então, se não for algo muito gritante, na prática, às vezes o médico, o perito, ele tem uma tendência aí a, né, auxiliar o seu próprio colega. Mas isso aí é outro assunto. O fato é que o prontuário é um documento, vai ser o documento mais importante de uma perícia médica. É a partir dele que vai ser realizada a perícia. Beleza? Voltando aqui para o nosso contrato de transporte, que a gente já trouxe o conceito, estamos claramente diante de uma obrigação de resultado, né? Qual é o resultado aqui no transporte? É o transporte, a transladação de uma pessoa. No final, destino. Hã? Deixar o passageiro no Isso, destino final. isso. Então, é uma obrigação de resultado. Qual é o resultado? Transportar o bem ou a pessoa ao local de destino em perfeita segurança. Em perfeita segurança. O professor, não está muito relacionado, mas como a gente estava tratando sobre essas coisas,
A relação que se tem, os profissionais que mexem com a parte de arquitetura, só precisa me responder isso. Eles, a responsabilidade deles são objetiva ou subjetiva? Porque queira ou não queira, o profissional, eu acho que eles entregam um resultado. Tipo, eu vou produzir aqui, sua casa ela vai ficar desse jeito. Então, acho que seria objetivo, não é isso? Ou não? É, objetivo. É um resultado, Ah, um projeto eu acho específico. que acho que não teria fundamento um profissional de arquitetura, tipo, ser uma responsabilidade de meio, sabe? Eu acho que não caberia. Isso. Entendi. E não Tranquilo. cabe mesmo, não. É um resultado específico que ele se compromete. Engenheiro é um Tranquilo. resultado específico, um projeto é um resultado específico. Mas é bom que vocês já estão conseguindo identificar aí a lógica jurídica da responsabilidade civil. Essa aí é a essência da responsabilidade civil, é compreender isso aí. Compreender quem se compromete com o resultado e quem se compromete em empreender esforços para melhorar uma determinada situação. Beleza? E já vai, inclusive, uma dica para vocês quando vocês forem trabalhar, né? Quando vocês forem advogar, jamais vocês vão prometer que vai ganhar, pelo amor de Deus. Jamais. Vocês vão prometer. Aí é não assistir as aulas de Marcelo. Hã? Aí, esse profissional que fizer isso não assistir a aula de Marcelo, com certeza. Ah, com certeza é do baixo clero. É profissional do baixo clero e não. É dessa galera aí que não está assistindo a aula, desses 40, 50 que não vêm e que vão começar a advogar aí. E aí vão aprender isso na prática, né? De um modo mais dolorido. Beleza. Galera, então a responsabilidade é objetiva. Objetiva. E a gente sabe que mesmo na responsabilidade objetiva, existem as chamadas excludentes de ilicitude, né? As excludentes do dever de indenizar. Então, por exemplo, mesmo na responsabilidade objetiva, se houver culpa exclusiva da vítima, aí não há dever de indenizar, né? Aí não há dever de indenizar. Por exemplo, se em um contrato de transporte, a pessoa está sendo transportada andando de ônibus, aí a pessoa resolve se matar e a pessoa se atira da janela com o ônibus em movimento, o ônibus a 80 por hora, a pessoa se joga no asfalto e morre. Culpa exclusiva da vítima. Aí não há que se falar em obrigação do transportador de indenizar. Então, alguém que, por exemplo, o ônibus está passando, alguém se joga na frente do ônibus. Culpa exclusiva da vítima. Regra geral, no contrato de transporte, a transportadora ela é responsável pelo dano que causar aos transportados e a terceiros. Se um ônibus ele perde o controle e aí ele bate um ponto de ônibus e causa ferimento às pessoas que estão ali, a transportadora deve indenizar não só os passageiros que se feriram, mas todos que estavam no ponto de ônibus se feriram. Mas veja só, se houver culpa exclusiva da vítima, aí não há que se falar em dever de indenizar. Por exemplo, o pessoal que faz surf ferroviário, o pessoal que dá aquela morcegada em ônibus, né? Que vai atrás do ônibus lá de fora, o cara não quer pagar a passagem, vai do lado de fora do ônibus, pendurado. Aí acontece alguma coisa, a pessoa cai e morre, a transportadora vai indenizar a família do morcegão? Obviamente não. Por quê? Culpa exclusiva da vítima. Beleza? Culpa exclusiva da vítima. Então, o transportador, ele só se eximirá da responsabilidade se ele comprovar que o dano se verificou por culpa exclusiva da vítima ou por força maior. Veja só, essa força maior aqui é o que a gente chama de fortuito externo. O que é o fortuito externo? É aquele evento inevitável que não tem nenhuma relação com a atividade desenvolvida. Fortuito externo. Então, por exemplo, se um motorista de ônibus ele está dirigindo um ônibus e esse motorista ele
teve um mal súbito. Ele teve um ataque do coração, desmaiou e bateu o ônibus, causou ferimentos em vários passageiros. Pergunta, a empresa transportadora vai indenizar as vítimas? Vai. Por quê? Sim, mas vai ter um regresso. Não é um evento inevitável, não é um fortuito a pessoa passar mal? Mas a saúde do motorista está dentro do risco assumido pela transportadora. É o que a gente chama de fortuito interno, relacionado àquela atividade. Então, se alguém está fazendo um transporte de ônibus de Salvador para Feira de Santana, no meio do caminho um pneu estoura, o motorista perde o controle do ônibus, esse ônibus vem a causar ferimentos nos passageiros, vai ser responsável a transportadora. Porque, beleza, o pneu estourou, foi um acaso, o pneu era novo e acabou estourando por conta de, sei lá, um prego que estava na pista. Faz parte do risco daquela atividade. Agora, o cara está passando com um ônibus. Aí, uma bala perdida entra pelo vidro do ônibus, atinge um passageiro e ele morre. Pergunta, se a transportadora vai ser aí, neste caso, responsabilizada? Não. Aí nós estamos diante de um evento de força maior. Força maior no sentido de fortuito externo. Por quê? Porque não tem relação nenhuma com a atividade de transportar, né? Não faz sentido nenhum a gente querer imaginar que a empresa de transporte de ônibus vai ser responsável pela segurança pública da cidade. Isso é uma loucura. Valnir está querendo perguntar. Diga, Valnir. Professor, eu queria saber, porque eu acho que é uma pergunta muito importante na atual conjuntura de Salvador, com relação ao assalto de ônibus. Certo. Assalto de ônibus a gente vai comentar mais na frente, mas assalto é fortuito externo. Assalto é considerado como fortuito externo. Por quê? Porque... Mas a obrigação de reparar, Peraí, Bruno. Peraí, calma. Eu vou pedir que você agora levante a mão quando quiser falar. É melhor, viu? Porque você chegando e às vezes a gente está falando alguma coisa e acaba atrapalhando. Às vezes até a pergunta vai ser respondida na sequência. Então, é melhor fazer isso, o sistema levantar a mão e aí eu lhe chamo. A pessoa está sendo assaltada, é gravíssimo, é horrível isso. Só que o fato é que a segurança da cidade, ela não pode ser garantida por uma querer que se garanta pela empresa de transporte. Por que não? Porque, imagine só a situação. Qual é a ideia? A ideia é que, então, vamos responsabilizar as transportadoras e a transportadora vai agora botar um segurança armado com fuzil na porta de cada ônibus, na porta na saída, vai ter uma porta detectora de metais. Enfim, vocês já perceberam que é loucura, né? É loucura. Diferentemente, se em um banco, dentro de uma agência bancária, acontece uma tentativa de assalto, e aí você é assaltado, aí sim é responsabilidade do banco. Por quê? Porque naquele serviço que o banco presta, está envolvido, sim, garantir a segurança das pessoas contra assalto à mão armada. Perceberam aí? O assalto, em uma determinada situação, é considerado fortuito interno para atividades bancárias, e o banco vai responsabilizar as vítimas do evento, mesmo que seja, por exemplo, no estacionamento, fora da agência bancária, mas dentro do estacionamento, os julgados, a jurisprudência é no sentido de que, sim, deve haver a responsabilidade do banco, mas em relação a transporte, a jurisprudência que foi dividida, muitas vezes condenava a transportadora, outras vezes não. Atualmente, o entendimento majoritário no sentido de não responsabilizar por assaltos ocorridos dentro de coletivos. Por quê? Porque, além de ser irrazoável que a gente exija de uma companhia de ônibus que preste a segurança que o Estado deveria prestar, a empresa ela é também vítima. A empresa de transporte também vai assaltar o cobrador,
aquela linha de ônibus se, né, pega a fama de que foi que sofre assalto, deve haver uma queda na procura daquela linha. Então, nesse particular, a empresa de transportadora, ela é tão vítima quanto os passageiros, entendeu? E agora, vocês vão achar decisões que vão condenar as empresas transportadoras por um assalto ocorrido dentro do ano? Vão, mas é absurdo jurídico. É absurdo jurídico por quê? Porque não faz sentido você exigir, nessa situação específica, o dever de garantir a segurança contra assalto. Não faz nenhum sentido. Eu vou dar um exemplo com vocês que aconteceu comigo, inclusive. Eu já tive um restaurante, né? Uma creperia em Jaguaribe chamada Sacré-Cré. Eu era dono com a sócia. E era muito legal a creperia. Era uma creperia que tinha música ao vivo e tal. Não tinha muro. Era um gramado assim, que a gente colocava as mesas e tal, tochas acesas, super legal o clima. E sempre super seguro. Passou anos, nunca tivemos problema nenhum de segurança. Um dia, já no final assim do expediente, eu estava lá inclusive, entrou um rapaz armado e assaltou alguns clientes que estavam com as mesas mais perto da rua assim. Inclusive eu também fui assaltado, que eu estava próximo, né? Ele levou um relógio meu na época. Beleza. Graças a Deus ninguém se feriu. A gente deu a assistência que pôde dar a todo mundo, né? Enfim, as pessoas foram assaltadas, não pagaram a conta e tal. Beleza. A gente teve um prejuízo, né? O próprio restaurante teve, o pessoal, ele acabou levando um dinheiro que tinha lá do restaurante, meu relógio, enfim. E alguns clientes foram ao juizado de defesa do consumidor depois reclamar contra o restaurante, pedir indenização. Veja só que loucura. Veja só que loucura. Eu, restaurante, ser o responsável pela falta de segurança que o Estado dá. Aí, a magistrada na época, uma magistrada super incompetente, uma péssima magistrada, e depois se revelou péssima mesmo, por vários motivos, né? Mas, enfim, acabou condenando a gente, né? Em ter que indenizar. Uma pessoa foi R$ 800 que a pessoa disse que tinha, o outro celular, não sei o que, uma coisa assim. E a gente pagou, mas na audiência eu comentei falei para a juíza, falei, excelência, olha, se tem alguém aqui nessa sala de audiência que está mais perto de ser o responsável por isso que aconteceu, é você, é a senhora, é Vossa Excelência. Por quê? Porque o Estado aqui é Vossa Excelência. É completamente teratológico você exigir que a segurança pública da cidade seja dada por um pequeno comerciante de esquina. Qual é a sua sugestão? É que a gente mantenha uma pessoa armada para trocar tiro quando chegar alguém lá? Essa é a ideia? E o prejuízo que a gente tem institucional, de que, a partir de agora, as pessoas ficam sabendo, pô, aquele lugar não é mais seguro. E o meu relógio? Quem é que paga por isso? Faz algum sentido agravar ainda mais a situação ruim em que a gente estava? A gente sente pelas vítimas, com certeza sente por qualquer pessoa que é assaltada, mas cuidado com a aplicação da justiça para não se tornar uma situação ainda mais injusta. Cuidado. Então, esse meu exemplo é só para ponderar com vocês que qual é a razão de ser em determinadas situações, o ente vai ser responsabilizado pela segurança, em outras não. Exemplo dos shopping centers. Os shopping centers já é outra realidade. O shopping center já é um tipo de empreendimento muito grande. É um tipo de empreendimento com poder econômico. E é um tipo de empreendimento que é responsável pela segurança das pessoas. Por isso que em shopping center tem segurança e tem segurança também armado. Porque quando acontece algum sinistro em relação, né, algum assalto dentro do shopping, aí sim a responsabilização. Os tribunais, eles são unânimes, consideram a relação de consumo
e a responsabilidade objetiva, dever de prestar segurança. Beleza. É algo até questionável sobre um ponto de vista, vamos dizer assim, ético, porque não foi, o shopping é vítima também daquele assalto, mas sobre um ponto de vista de vulnerabilidade, a situação econômica de um shopping center em relação ao particular, ela é muito diferente, né? Há uma evidente vulnerabilidade. Aí a política judicial é de considerar que a responsabilidade é objetiva por danos causados por assalto dentro de shopping centers. Beleza? Este assunto, meus amigos, é um assunto que ele é muito... a jurisprudência contribui muito com os entendimentos, né? Como é que funciona. Então, em cada seara específica da vida cotidiana, cabe uma pesquisa. Se você tiver na dúvida, se for atender alguém, você tem que fazer uma pesquisa prévia. Como é que funciona a responsabilização civil aqui nessa situação? Muitas vezes a resposta vai estar no entendimento do STJ. Como é que o STJ entende essa situação atualmente? Beleza? Então, fiquem atentos aí. O contrato de transporte, ele possibilita que haja a exclusão da responsabilidade do transportador diante do dano causado? Sim, em duas hipóteses. Culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. Quando o fortuito é interno, o transportador se responsabiliza. Quer ver um exemplo? O contrato, o acidente que aconteceu em relação ao avião da Gol, não sei se você lembra, teve um avião da Gol que no ar ele se chocou com um jato Legacy, um jato americano, que raspou no avião da Gol. Eles estavam em uma rota, né? Eles estavam voando praticamente na mesma altitude e eles rasparam. O fato é que o avião da Gol caiu, morreu todo mundo, quase 200 pessoas. E aí, pergunto a vocês, nessa hipótese, de acordo com o que a gente está vendo aqui, a Gol vai ser responsabilizada por indenizar os parentes das vítimas? Sim. Por quê? Porque o fato exclusivo de terceiro no contrato de transporte, ó, tá aqui na tela de vocês, fato exclusivo de terceiro no contrato de transporte não elide a culpa do transportador. Quem diz isso é o Código Civil. Olha só que interessante. Artigo 735. O artigo 735, vamos ver ele. Vale a pena a gente ver esse cara aqui. Professor, tá aparecendo na tela, não. Eu vou botar aqui, peraí. Estão vendo aí agora? Aí, ó. Contrato de transporte no Código Civil, tá vendo? Transporte, disposições gerais. Olha o que diz o artigo 735 do Código Civil. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elidida por culpa de terceira, contra o qual tem ação regressiva. Então, olha só, se há um acidente aéreo causado por culpa de terceiro, como foi o exemplo aqui do nosso caso do acidente da Gol, que um jato americano raspou, né? O Legacy americano raspou e o avião caiu. Não é lide, o transportador vai ter que indenizar as vítimas e aí ele tem uma ação regressiva contra esse terceiro. É a hipótese, por exemplo, do, enfim, avião da TAM que está para pousar e ele recebe uma informação equivocada do controlador de voo. O controlador de voo faz uma besteira lá e ele dá um comando errado. O piloto, ele com esse comando errado, ele percebe que ia causar um acidente,
faz um pouso forçado, consegue salvar a vida dos passageiros, mas alguns passageiros se feriram. Pergunta-se, a TAM poderá não indenizar os passageiros, alegando que foi culpa exclusiva de um terceiro, culpa do agente lá da Infraero, do controlador de voo que deu um comando errado? Não, por expressa disposição do código. Então, perceba que a responsabilidade no contrato de transporte ela é objetiva e ela não admite a alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente do dever de indenizar. Olha que interessante. Por que interessante isso, professor? Porque, no particular, o contrato de transporte regulado pelo Código Civil, ele é mais protetivo ao consumidor, ao transportado, do que o CDC. Vocês lembram do CDC? Das excludentes do dever de indenizar do Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui, onde é que a gente tem isso? Fato do produto. Aqui, responsabilidade pelo fato do produto. Quando um produto dá um prejuízo a um consumidor, a gente se utiliza dessas regras aqui, tá vendo? A responsabilidade é objetiva, independentemente da comprovação de culpa, né? Responda, ó. Fabricante, produtor, construtor nacional e importador respondem independentemente da essência de culpa. O que é isso? Responsabilidade objetiva. Mas olha só as excludentes do dever de indenizar. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador, só não será responsabilizado quando provar, 2 pontos, que não colocou o produto no mercado, claro, né? Se aquele produto não era dele, não tem responsabilidade. Que, embora haja colocado o produto, não existe defeito. Se não existe defeito, é porque quem viu algum defeito nele estava, na verdade, utilizando ele de modo errado. Ou, ó, é aqui que interessa a gente, ó, culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente que normalmente é aceita, ou culpa de terceiro. Então, percebam, o CDC, ele admite a alegação de culpa exclusiva de terceiro para não atrair o dever de indenizar. O CDC ele admite a alegação de culpa exclusiva de terceiro, mas o contrato de transporte admite? Não admite. Então, vejam só, no particular, o contrato de transporte ele é mais protetivo ainda. As regras do contrato de transporte previstas no Código Civil são mais protetivas ainda do que o próprio CDC. Veja que interessante isso. Então, havendo culpa exclusiva de terceiro, causando um sinistro em contrato de transporte, vai haver o dever de indenizar por parte da transportadora, sendo ressalvado, obviamente, a ação regressiva, o direito de ação regressiva, o transportador, aquele terceiro que causou o dano. Perceberam aí? Isso é muito importante da gente notar, porque essa é uma hipótese em que o Código Civil está sendo mais favorável à parte vulnerável, né, ao transportado, ao consumidor, normalmente o contrato de transporte é o contrato de consumo, do que a legislação especial. O Código Civil ele é mais protetivo do que o CDC. Diga, Bruno. Professor, a minha dúvida, como eu iria perguntar, referente àquela questão lá que o senhor falou a questão lá da segurança, que o senhor, do estabelecimento assaltado e tal. Mas, nesse caso, tudo bem que o senhor não deve ter o dever de reparar, isso está claro. Mas, assim, o senhor não poderia tentar... Eu não sei se tem alguma disposição aí para o senhor tentar entrar com ação de regresso, como a gente viu lá, parecido no contrato de transporte. O senhor não poderia ter a possibilidade de entrar com alguma medida, digamos, contra o Estado por não ter oferecido boas condições de segurança? Tem, mas veja só, primeiro que a gente não vai ganhar nunca isso, não vai ganhar nunca, porque o Estado vai alegar uma teoria chamada reserva do possível e vai dizer que o problema de segurança é generalizado, e não tem condição financeira de bancar segurança para todo mundo, por aí vai. Quase nenhum juiz vai condenar o Estado nesse tipo. E o segundo fator é o seguinte, por que o juiz não manda a pessoa que foi pedido da padaria da esquina, do restaurante ali pequeno, da rua,
uma indenização, por que não manda a pessoa pedir do Estado diretamente? Realmente. Entendi, Né? professor. Entendeu? Então, veja bem, quando você está diante de uma relação em que, de um lado, você tem um fornecedor de um serviço com muito poder econômico, pô, bacana, beleza. Aí tudo bem. Aí você pode até... Aí a gente entende, compreende a razão de ser. Mas, em muitos casos, na grande maioria dos casos, inclusive, o pequeno comerciante ali do aquele comércio de bairro, enfim, são comércios que eles não têm condição de ficar arcando ainda com mais esse tipo de obrigação, que não é obrigação dele. Inclusive, resumindo a história, depois que aconteceu isso nesse restaurante, eu perdi a vontade de trabalhar com isso. Foi no momento em que eu saí, foi esse momento em que eu falei, pô, não vale a pena. Primeiro que algo que eu achava que, local que eu achava que tinha segurança, não tinha mais, né? De uma hora para outra, acabou essa relação de confiança. A proposta do restaurante era ser algo realmente assim, a céu aberto, não fazia sentido botar um muro, uma grade, que era outra coisa. Aí eu resolvi sair, inclusive. Mas resolvi sair por vários motivos, enfim, tinha Ô, outras professor, opções. uma outra pergunta relacionada também a essa questão. Referente à questão da segurança, digamos, do metrô. Eu acho que ela é semelhante à ideia do shopping, né? Isso. Aí Entendi. no metrô, dentro daquelas estações e dentro do próprio metrô, Eu, aí já há um dever de segurança que a própria concessionária atrai para si. entendi. Então, nesse Eu caso começo a aí, sim, precisar do celular mesmo quando eu entro na passarela, porque já tem câmera, e é aí eu acho que eu estou acobertado por conta que isso, a concessionária tem um dever aí de isso. dar segurança. É, Entendi. Tranquilo. a rigor, você deveria estar acobertado mesmo a partir do momento em que você paga pelo bilhete, né? Mas, na relação de consumo, tem a possibilidade de responsabilização do que a gente chama de consumidor bystander, que é o seguinte, mesmo não tendo comprado ou adquirido um produto ou serviço, a depender da situação, você é considerado consumidor para efeitos de responsabilização civil. Exemplo, a pessoa está passando em um shopping, ela não comprou nada, está só de passagem dentro do shopping, e nessa passagem do shopping ela foi assaltada, ou nessa passagem caiu um pedaço do teto, o gesso caiu na cabeça da pessoa, causou ferimento. Essa pessoa, o shopping vai poder dizer que ele não é um consumidor? Não. Por quê? Porque o CDC tem a figura do consumidor por equiparação. Consumidor por equiparação é aquela pessoa que, mesmo não tendo consumido, ela está em uma situação análoga à dos consumidores. Então, acaba sendo uma vítima daquele sinistro e vai atrair a incidência do CDC e vai atrair a responsabilização objetiva, enfim, todas as consequências de atração do CDC. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso contrato de transporte, a responsabilidade é objetiva e só se admite no contrato de transporte as excludentes do dever de indenizar as duas modalidades de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. A culpa exclusiva de terceiro não elide a culpa do transportador. Beleza? Então, nós temos aí a configuração da responsabilidade civil do transportador. Características desse contrato, ele é típico, né? Porque ele está previsto no Código Civil. Bilateral, porque ele gera dever para ambas as partes, né? O transportado tem o dever de pagar o bilhete ou pagar pelo transporte, e o transportador tem o dever de levar do ponto A para o ponto B, incólume a pessoa ou o bem. É consensual porque ele se torna válido quando as partes manifestam a sua vontade. Então, quando você está no ponto de ônibus e você
visualiza a proposta contratual do ônibus no letreiro, o que é aquele letreiro na frente do ônibus? É a proposta contratual dele. É a policitação, como a gente chama, né, tecnicamente. Qual é a proposta dele? Olha, meu roteiro é passar ali pelo Campo Grande. Meu roteiro, eu vou parar na Lapa. Você viu aquela proposta. Como é que você manifesta a sua vontade de contratar o ônibus? Levantando o braço, fazendo um gesto, não é assim? Você gesticula. Veja aí um exemplo muito interessante de que a regra geral nos negócios jurídicos ela é pautada pela informalidade. O artigo 107 do Código Civil diz que, regra geral, os negócios jurídicos eles poderão ser realizados de forma livre, a não ser que a lei exija uma forma específica, né? Que aí é a exceção. Então, perceba, por um gesto, você contrata, você manifesta o seu consentimento. Poxa, eu quero pegar aquele ônibus. A partir daquele momento em que o motorista viu o seu gesto, o contrato de transporte ele já está válido, já começou a valer. Olha que interessante. Aí o motorista para, enfim, você faz o pagamento, né, com o cobrador ali, ou mostra seu passe livre, sei lá, enfim, e pega o seu contrato de transporte. Mas percebam que o contrato ele é consensual. Ele vai se tornar perfeito no momento em que ambas as partes, transportador e transportado, manifestarem a sua vontade de contratar. Ele é oneroso porque ambas as partes têm decréscimo patrimonial, né? Via de regra, o transporte ele não é feito gratuitamente, ele é feito mediante remuneração. Ele é um comutativo porque não tem risco em relação ao teor da prestação. O contrato que é comutativo é aquele que não é aleatório. Lembre-se sempre disso. Essa classificação de comutativo diz respeito às partes saberem de antemão qual é o exato teor da sua prestação. Então, o transportado ele já sabe qual é o valor que tem que pagar, já sabe por onde vai ser transportado, e a transportadora já sabe de antemão qual é o custo que ela vai fazer e já sabe dos deveres e direitos dela. Então, comutativo. Informal, né? Contrato de transporte, ele não existe uma formalidade, é um contrato, via de regra, de adesão, e aí vocês têm que ficar atentos ao seguinte, ao que diz os artigos 423 e 424 do Código Civil, que falam dos pactos de adesão, né? O que dizem esses artigos? Que em contratos de adesão, a interpretação vai ser mais favorável ao aderente, que em contrato de adesão são nulas as cláusulas que antecipadamente retirem direito do aderente. Então, fiquem atentos a isso. O contrato de transporte normalmente é um contrato de adesão. E tem que ser, né? Não daria para a gente exigir que uma empresa aérea, por exemplo, a Gol, a TAM, saísse negociando todos os contratos de transporte com todos os transportados, né? Não faz sentido, né? Eu quero viajar para São Paulo. Beleza. Aí você ia ligar para a TAM ia dizer, oi, tudo bem? Qual é o horário que você quer viajar? Qual é você quer que seja servido o quê no serviço de bordo? Não existe. O contrato ele tem que ser de adesão porque é um tipo de contratação que é feita em grande quantidade, em larga escala. É um exemplo clássico de contratação da era dos contratos modelo ou da estandardização contratual, que é o período que a gente vive hoje, nas relações de consumo de massa. Nessas relações de consumo de massa, em que se contrata simultaneamente com diversas pessoas, não há espaço para negociar o contrato. O contrato tem que ser de adesão, naturalmente. Mas qual é a consequência jurídica disso? A consequência jurídica é que o aderente, aquele que não pôde estipular as cláusulas, aquele que só pôde marcar um xizinho no final, né? Sim, eu aceito. Você vai lá no site da TAM e marca o seu X. Essa pessoa, ela tem o privilégio estabelecido nos artigos 423 e 422. Perdão, 423 e 424 do Código Civil, que tratam do contrato de adesão, que são normas que trazem uma interpretação mais favorável ao aderente. É uma proteção, né? É uma tentativa de reequilibrar
o que está naturalmente desequilibrado. Bacana? Galera, regras gerais de transporte. Não vou ler aqui essas regras para você, porque, primeiro, que tem a apostila aqui para você, pronta para você fazer a leitura. Segundo, que muitas dessas regras aqui a grande maioria delas são retiradas do próprio Código Civil, né? Dos próprios artigos do Código Civil, por exemplo, o 731, né? que trata de várias regras, né? Então, várias regras previstas no CDC, no Código Civil, eu trouxe aqui e fazendo sempre um apanhado, um estudo com algum diploma, eventualmente, que tenha relação aí, como o Código Brasileiro de Aeronáutica e por aí vai. Eu não vou parar para ler isso aqui tudo, até para a gente ganhar tempo, mas está aí à disposição de vocês, né? Essas regras interessantes. Deixa eu ver se eu trago alguma coisa aqui importante. Isso aqui em relação à responsabilidade em extravio de bagagem, vocês vão dar uma lida aí depois. Deixa eu ver aqui. Regras sobre transporte cumulativo, transporte de pessoas. Aí nós temos transporte de pessoas e transporte de coisas no Código Civil. Transporte de pessoa está lá entre os artigos 734 e 742. Beleza? 734 e 742. Como a gente viu, não se admite excludente de responsabilidade no caso do transporte de pessoas. Então, não há possibilidade de haver cláusula de não indenizar. Essa cláusula é inoperante. Se em um contrato de transporte, por exemplo, contrato de transporte aéreo, lá pequenininho tiver escrito lá no site da transportadora, não nos responsabilizamos por danos causados aos transportados, aos passageiros, ou danos causados a... Essa cláusula, ela não é admitida. Essa cláusula é nula. Então, não se admite, o próprio código diz isso, artigo 734, cláusula de não indenizar. Isso é, inclusive, uma súmula antiga do STF, a 161, que diz: em contrato de transporte é inoperante a cláusula de não indenizar, ou seja, não pode haver. É possível cláusula de não indenizar regra geral nos contratos? É possível em um contrato, um negócio jurídico, que eu estabeleça com a outra parte, diga: olha, vamos colocar aqui uma cláusula de não indenizar? Vamos, é possível, em contratos paritários, em contratos negociados. Mas em contratos de adesão e em contratos de transporte, não é possível. Não é possível, beleza? Culpa de terceiro, também culpa de terceiro, como a gente viu, não é lide o dever do transportador. Outra súmula antiga do STF, a 187, que diz: a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente de passageiro não é ilidida por culpa de terceiro. Isso aqui, o Código Civil de 2002, ele acabou repetindo, né, no artigo 735, essa regra que já vinha prevista há muito tempo pela súmula 187 do STF. Beleza? Então, também não se admite a excludente culpa de terceiro no contrato de transporte. Beleza? Agora, muito importante, uma dica para vocês aqui, Não haverá responsabilidade do transportador de pessoas nos casos de carona, nos casos de transporte feito por amizade, de forma gratuita, ou também chamado nos transportes benévolos, na carona, boa e velha carona. A responsabilidade do transportador será mediante comprovação da culpa. Olha só. Então, na carona, ou seja, naquele transporte em que a pessoa não cobra nada para transportar, carona é igual a responsabilidade civil subjetiva. Atenção, meus amigos, muito importante isso.
contratos benévolos nos transportes feitos de forma gratuita, a responsabilidade civil do transportador é subjetiva, ou seja, vai se dar mediante a comprovação da culpa. Bacana? Fiquem atentos a isso, porque é uma benesse para o transportador, né? Pô, é uma questão até de justiça. A pessoa está fazendo aquela atividade de transporte gratuitamente. Então, se você, por exemplo, vai para uma festa na Praia do Forte e vai dar carona para uns amigos seus, se acontecer alguma coisa nesse trajeto, você só vai ser responsabilizado por algum dano causado aos passageiros se você agir com culpa ou dolo, se você foi negligente, imprudente ou infeliz. Então, sua responsabilização vai ser mediante a comprovação da culpa. Bacana? Então, isso, inclusive, também era o teor de uma antiga súmula, a 145 do STJ, que dizia que no transporte desinteressado, de simples cortesia, ou seja, na carona, o transportador será civilmente responsável por danos causados quando incorrer com dolo ou culpa. Beleza? Agora, começou-se a se discutir como é que se daria a responsabilidade das transportadoras no caso de passagens tiradas com planos de milhagem. Plano de milhagem de empresa aérea, né? TAM, Gol, enfim. Você sabe que se você consumir um número grande de passagens, ou se você pontuar de acordo com os critérios estabelecidos lá, né? Pelo plano de pontuação da empresa aérea, você pode retirar uma passagem, entre aspas, gratuitamente. Por que, entre aspas, gratuitamente? Porque, na verdade, não é gratuito. Na verdade, para você fazer jus a ela, você já gastou muito naquela empresa. É um projeto de marketing, é um plano de marketing, isso, inclusive, para atrair mais consumidores. Então, quando chegou na justiça, chegou no judiciário, as primeiras demandas envolvendo indenização por transporte retirado de plano de milhagem, que foi que as empresas de transporte fizeram? Elas alegaram, elas suscitaram esse dispositivo que a gente acabou de ver, que a gente está vendo aqui, do transporte gratuito, né, da carona, como uma excludente da responsabilidade objetiva. Falando, ó, essa passagem aérea aí, ela foi gratuita, porque o passageiro tirou de plano de milha. Então, a minha responsabilidade de transportador ela é subjetiva, tem que comprovar minha culpa. O que foi que a doutrina e a jurisprudência entendeu acertadamente, entendeu que, olha, plano de milhagem, pontos de milhagem, não é passagem gratuita. Deve ser aplicada a regra geral da responsabilidade objetiva. E isso, inclusive, virou enunciado 559, que diz que, para as passagens gratuitas retiradas com pontos de milhagem, deve ser aplicada a regra da responsabilidade objetiva. Beleza? Então, a responsabilidade é objetiva do transportador. Agora, o que eu quero ressaltar aqui, em relação à cortesia? Cadê, meu Deus? Acho que eu passei. Passei aqui. Aqui, é isso que eu quero trazer para com essa dica aqui que eu quero fechar a aula de hoje. Olha só, você deu carona para alguém conhecido, bacana, transporte gratuito, né? Beleza, gratuito. Agora, na hora de passar no pedágio, a gente estava indo para a Praia do Forte, para a festa que vai ter de Safadão e Belmarx na Praia do Forte. E parando no pedágio, um dos caronas, né, uma das pessoas que estava sendo transportada gratuitamente, se ofereceu para pagar o pedágio.
Marcelo, posso pagar o pedágio? O que é que eu vou dizer para essa pessoa? Não, não precisa. Deixe comigo aqui. Ou a gente para no posto de gasolina e a pessoa se compromete de contribuir para encher o tanque. O que é que você deve fazer? Não, não aceite. Por que não, não aceite? Porque o artigo 736, que trata do transporte de carona, no parágrafo único, ele ressalva, ele fala, olha, mas embora se o transporte não for feito com remuneração direta, né, você não pagou um bilhete, mas se houver remuneração indireta, como no caso do passageiro que pegou carona e pagou o pedágio ou ajudou a abastecer o carro, a responsabilidade volta a ser objetiva. Então, meus amigos, fiquem atentos. Vocês vão dar uma carona para alguém, para ir para a Praia do Forte. Chegou ali no pedágio, um dos caronados, dos caroneiros, pagou pelo pedágio. E o outro ajudou a abastecer o carro. Você está andando ali na Estrada do Coco, passa um cavalo na frente do seu carro, um animal. Veja só, um evento, né, completamente estranho. Você perde o controle do carro e bate o carro. E causa ferimentos nesses caronados. Eles podem pedir uma indenização de você? Vão poder pedir, sem avaliar o elemento anímico, sem avaliar a culpa ou dolo. Porque no momento em que você aceitou aquela remuneração indireta, pagar o pedágio, ajudar a abastecer o carro, você transformou a sua responsabilidade como transportador na regra geral de responsabilidade objetiva. É o que está previsto no artigo 736, parágrafo único. Então, atenção, atenção. Quem for dar carona, dê carona mesmo. Não aceite nenhuma forma indireta de remuneração. Por quê? Porque uma vez comprovado que você recebeu remuneração indireta, sua responsabilidade passará a ser objetiva. Bacana? Olha aí, grande dica. Esses casos são comuns, professor? Com certeza, com certeza. A pessoa se acidenta em um sinistro de transporte, né? Em um acidente de carro. O que a vítima, os parentes da vítima vão fazer, primeiramente? Elas querem uma indenização e vão pedir indenização, primeiramente, do motorista. Se houver a comprovação de que elas contribuíram de alguma forma, vai ser muito mais fácil a responsabilização, né, dos transportados. E aí, o transportador, ele vai a outro modo, né, ele vai conseguir elidir o seu dever de responder se ele comprovar que foi realmente um transporte benévolo, foi realmente um transporte gratuito. Falou, não recebi nada, nenhuma vantagem, direta e indireta, então minha responsabilidade só pode ser conferida mediante comprovação da culpa. Como eu não agi com negligência, imprudência e imperícia, eu não tenho o dever de indenizar. Vamos cobrar aqui da concessionária que cobrou o pedágio, que ela sim é responsável pela segurança da pista e ela que é responsável de não permitir que passe um cavalo na pista. Enfim, é um detalhe importante para quem está dando carona. Beleza? Galera, aí tem as regras depois, né? É bem interessante, viu? Esse contrato, essa apostila. Aqui, caso do sulfo ferroviário, ó, né? Eu menciono quando eu menciono culpa exclusiva da vítima. A gente já falou sobre isso aqui. Por que no sulfo ferroviário não há dever de indenizar por parte da transportadora? Porque é culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, no contrato de transporte, é considerado como uma excludente do dever de indenizar, né? Não faz sentido alguém que está ali pongando no trem ou no ônibus ser ainda indenizado por aquela atividade arriscada, né? E temerosa que aquele cidadão se sujeitou. Beleza? Então, tá aí. Aí tem deveres dos transportador e da transportadora, que estão aqui descritos. Depois tem o transporte de coisa,
Tá vendo? Transporte de coisa também é uma modalidade de transporte regulamentada pelo Código Civil e possui a mesma regra, a mesma cláusula de incolumidade também aqui, ó. Incolumidade vale. Por isso que quando você compra algo pela internet e chega quebrado, você tem o direito de devolver. Porque além de ser uma relação de consumo, é uma relação de transporte. E o contrato de transporte, ele envolve uma responsabilidade civil objetiva, porque o transportador, ele se garante com o resultado. A obrigação de resultado é transladar o bem do expedidor ou remetente até o destinatário com pontualidade e segurança. Tem que entregar no prazo e tem que entregar o objeto do jeito que ele saiu da origem dele. Beleza? Responsabilidade objetiva. E aí tem umas regras gerais previstas no código que eu abordo aqui e que são interessantes. Se vocês puderem, depois deem uma lida aqui. Eu não vou parar para falar tudo, porque, inclusive, nosso tempo aí já foi. Beleza? Galera, contrato muito importante, algo muito rico, muito do nosso dia a dia, uma espécie contratual que é muito suscitada em concurso público, porque, pelo que eu comecei a aula explicando, porque a base da responsabilização objetiva surgiu no nosso ordenamento por conta desse tipo de contrato de transporte. Então, é muito interessante a gente saber dessa gênese da responsabilidade objetiva no Brasil. E, do ponto de vista prático também, a gente está sempre aí atendendo pessoas que tiveram algum problema com transporte, contrato de transporte. Como é que a gente soluciona? Tá aí, as regras estão aí no Código Civil. A gente vai se valer do Código Civil e do CDC, o que for mais vantajoso para o caso concreto, para o transportado. Diga aí, Débora e Bruno. Diga, Débora. Ô, professor, Bruno levantou a mão primeiro. Pode falar, Bruno. Bruno. Diga, Bruno. Não, pode falar, Débora. Depois eu falo. Tranquilo. Ô, professor, é que eu acabei entrando alguns minutinhos depois e a minha dúvida, na verdade, é sobre o trabalho que a gente precisa entregar semana que vem. Diga. Eu queria só confirmar com o senhor se na parte que fala que a gente tem que falar obrigatoriamente de um tópico sobre direito comparado, a gente tem que falar especificamente de algum país ou a gente pode falar, tipo assim, do direito internacional como um todo? Você vai falar... Para falar do direito internacional como um todo, eu acho que necessariamente você tem que citar algum exemplo, né? Dizer, olha, em tal país é assim que funciona, há exemplo de tal país que trata desse modo. Isso aí envolve uma pesquisa, isso aí envolve realmente a gente procurar saber como é que funciona e tentar abordar diferenças, ou não, funciona do mesmo modo que funciona aqui no Brasil. Esse tipo de abordagem é um ponto que faz parte, eu gostaria que tivesse, mas tem algumas pessoas relatando, professor, eu escolhi um tipo de contrato, fiz já uma pesquisa, mas eu não achei nada de jeito comparado. E aí tudo bem, entregue o trabalho, melhor você entregar o trabalho. Obviamente não tem assim a nota que teria um trabalho mais completo, né? Mas vai rolar. Algumas pessoas estavam um pouco angustiadas porque já tinham feito, não queriam fazer sobre outra espécie contratual que tivesse que elas encontraram algo de direito comparado, e aí como é que fica? Aí fiquem tranquilos, podem fazer sem essa abordagem, mas obviamente a avaliação apontou. Conseguiram trazer o pacote completo, né? Mas a ideia é fazer a comparação em relação a algum ordenamento. Portugal, como é que funciona? Espanha, como é que funciona? Aí realmente cabe uma pesquisa. Pronto. E só para confirmar, professor, porque teve uma confusão um pouco assim no grupo da turma, algumas pessoas com dúvida quanto ao modelo do trabalho, porque o senhor fala de pesquisa,
no planejamento do semestre, mas em alguma aula o senhor tinha dito que seria tipo no formato de artigo, né? Só que teve gente que ficou meio sem saber exatamente qual era o modelo do trabalho. Uma resenha, né? Algum estudo, um texto. Um artigo é um texto. Enfim, é uma resenha. Qualquer Não. trabalho acadêmico, meus amigos e minhas amigas, vocês têm que seguir as normas da ABNT, né? Qualquer trabalho acadêmico. Então, se vocês ainda não perceberam isso, durante o curso, eu dou essa dica a vocês. Doravante, né, a partir de agora, o que é que tem que ter? Qualquer trabalho escrito tem que seguir aquelas regras de, se eu for fazer citação, como é que eu faço? Se eu for fazer uma referência bibliográfica, como é que eu faço? O tamanho da fonte, tudo isso tem um padrão ABNT que, na academia, na graduação, a partir da graduação, a gente tem a obrigação de atender. Isso está subentendido, né, em qualquer trabalho. A gente não precisa dizer que você tem que seguir as regras da ABNT, você precisa seguir. Ah, mas eu não sei, professor, como é. É bom começar a conhecer, inclusive, até para você, né, fazer o seu TCC, você vai ter que saber, vai ter que fazer. Então, só aproveitando o gancho aí, para dizer que o que é importante é que você siga as regras da ABNT, de produção formal de conteúdo, né? Mas, assim, como vai ser escrito este trabalho, enfim, é livre, no sentido de pode ser um formato de um artigo, um formato de uma resenha, uma pesquisa, uma redação, enfim, você pode criar um conto, tá lindo, tá ótimo, um conto na primeira pessoa, abordando uma espécie contratual, e dentro do conto você acaba trazendo, né, as características e fazendo um estudo de direito comparado, pô, fantástico. Mas, obviamente, não precisa rebuscar a esse ponto se você, enfim, é isso. É livre a forma, mas a gente tem só que ficar atento à ABNT. Diga, Bruno. Professor, e primeiro eu gostaria de salientar aqui, inclusive, para todos, que eu acabei informando aquilo que o senhor tinha me dito, que é possível até 3 pessoas nos trabalhos, né, que o senhor pediu para dar esse recado. E já puxando um pouco do gancho da pergunta da colega referente à questão do direito comparado, por exemplo, se você